E quando que Deus nele aumenta? Quando a cabeça é retida. Isso é vida da fé. Não é? Não é baseando-se em visões. Não é pretexto de humildade. Não é, segundo o verso 18, disse ainda, culto dos anjos. Não é? Quanto tipo de sensações? Então, irmãos, busca de sensações como evidência de fé é um caminho de erro. Porque toda a intenção do dedicado, precioso, Espírito Santo é treinar nossa vida da fé. Então, vamos para o lado positivo desse aspecto, desse primeiro ponto aí. Treinar a vida da fé é treinar esse relacionamento que tem que ser melhorado a cada dia com o Espírito Santo. Então, quando nós colocamos o termo academia, academia todos entendem que é um lugar que a gente vai treinar atividades físicas. Só que esta academia, a Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, ela treina a vida espiritual. Treinar a vida espiritual é treinar sermos governados cada vez com mais sintonia e cada vez mais fina pelo Espírito Santo, que vai nos levar a ser a imagem e semelhança de Cristo, havendo então um processo de metanoia, metamorfose, né, de santificação do Filho de Deus, purificação, né, amadurecimento espiritual. Né? E aí, como está falando no título de hoje, seguir esse caminho da experiência espiritual. As sensações como evidência de fé. Será então que nós estamos condenados a uma experiência espiritual sem sensações? Será? Não. Será que isso é divino? Será que esse é o caminho de Deus? Graças ao Senhor que não. Mas qual é o equilíbrio disso? Abra, por favor, na primeira epístola de Pedro. Gostaria que vocês notassem que quando ele fala, ele não fica falando do que ele acha. Ele vai na Bíblia e contextualiza o que está falando no que está na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Para vocês conseguirem ter a percepção de quem fala de Deus, como ele está se pautando para falar de Deus. Porque se ele começar a falar do eu, pelo eu, ele não está agradando a Deus. Ele pode até falar coisas bonitas de Deus, mas ele não está falando sendo guiado pelo Espírito Santo. E esse, cada vez mais ser alinhado e falar o que o Espírito Santo está pedindo para falar. Até nos gestos, em toda a conduta, todo momento, nós temos que cada vez mais ser guiados pelo Espírito Santo. Diga-se passagem, Jesus Cristo, quando estava encarnado, passou 33 anos e meio aqui, ele foi dirigido constantemente pelo Espírito Santo, desde o nascimento na barriga de Maria, depois no Jordão, quando começa a vida ministerial dele, foi sempre. Ele foi guiado ao deserto, passou 40 dias para ser provado. Ele foi levado pelo Espírito Santo, ou seja, em todo momento ele estava sendo guiado, governado pelo Espírito Santo. Veja que texto rico, irmãos, nesse tópico. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos iniciar no verso 6. Desde o verso 3, Pedro fala dessa eleição de Deus segundo a sua misericórdia, regeneração, a herança incorruptível nos céus, né? É o contexto aí que você certamente conhece. No verso 6 ele diz, nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os irmãos estão vendo por que o Espírito Santo deseja nos treinar na vida da fé? Olha só, contristados por várias provações. Então, as pessoas que têm circunstâncias más reclamam, rejeitam, se acham vítimas,
elas não estão lá agradando a Deus. Porque Deus sabe, e Deus está com um propósito, tendo essas circunstâncias, exatamente para treinar a relação com Deus. Ou Jesus Cristo teve uma vida assim de mar de rosas, como eu digo. Não, ele foi provado. Ele, Deus Filho, foi provado. Agora você fala que é cristão e não quer ter essas provações, você não quer ficar contristado. Vamos ver o que ele vai falar mais sobre isso. Esse versículo está começando a deixar claro para nós: é impossível que um cristão viva no mundo sem várias provações, Aí, ó. sem vários sofrimentos, Aí, de ó. toda sorte. Então, se não formos treinados na vida da fé, Então, nós... o ser humano é assim. Ele tem uma expectativa com alguma coisa. Se a expectativa que ele tem não é atendida, ele quer brigar, ele quer ofender, ele quer agredir, ele quer um converso mais, como uma criança que o outro não dá a bola para brincar, então não quer brincar mais. O cristão, isso não é um cristão. Isso pode ser um cristão nominal. Porque o cristão que tem uma certa maturidade, ele não entra nesse jogo. Ele sabe que ao ter uma expectativa que não foi atendida, ali tem uma oportunidade dele crescer em Cristo. iremos naufragar na fé, porque iremos buscar sensações como evidências da fé. Então, aqui Pedro coloca o contrário. Ele diz: exultais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, está vendo? O treinamento, uma vez confirmado, mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. De novo, veja a ênfase da fé. Não o vimos e o amamos, não vendo agora, mas crendo, exultais, mais uma vez a palavra exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Em outros contextos, Ele leu a Bíblia, senhores. Agora ele vai talvez contextualizar isso, mas está claro, né? Amar a Cristo mesmo que nós não tenhamos visto. E a gente não vê, e não tem a sensação, não ouve, exatamente para aumentar a nossa fé. A fé é a certeza do que a gente não vê e não ouve. Não é fé. em outros tempos em que estivemos juntos, aqui mesmo, com os irmãos em Londrina, me lembro que li para os irmãos um texto pequeno do diário de Jonathan Edwards, falando sobre uma das suas experiências espirituais. O tema era esse. E nessa pequena frase, ele comenta que em 1737, quando caminhava por um bosque em função de sua saúde, ele vai descrevendo assim o relato, então fala da sua experiência espiritual. Obviamente, uma experiência espiritual genuína. Obviamente, uma experiência espiritual que o tomou de surpresa. Conhecendo esse irmão, aqueles que o conhecem pela sua literatura, sabem que ele não foi aquele bosque buscando sensações espirituais. Ele era um homem de fé e que vivia a vida da fé. E ele descreve o que aconteceu com ele naquele bosque. Falando nisso, aquelas pessoas que falam que vão procurar Deus, então vão fazer uma viagem, vão subir no morro, vão num lugar, enfim, iluminado, e que lá vão encontrar Deus e vão. Não, não. Lá também, mas não é lá especificamente. Não é uma situação, porque não é buscando sentimento. É um relacionamento constante em qualquer lugar, todo dia, toda hora. Então, essa mudança de paradigma é a mudança de, um, de, uma, de uma vida cristã nominal
de um ímpio que não tem uma verdadeira vida espiritual. Porque a vida espiritual, quando a gente começa a ter maturidade, a gente começa a perceber esse equívoco. E ele está falando para filhos de Deus, treinando, como a própria Bíblia fala, treinando a vida espiritual. A sensação